As delações também dão luz às negociações que ocorreram antes e durante os governos petistas. Segundo Marcelo Odebrecht, tanto Lula quanto Dilma Rousseff tinham total conhecimento das doações via Caixa 2 para as campanhas. Vamos assistir mais um trechinho agora no caso da delação do Marcelo. Vai lá, Reginaldo. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento do montante, digamos assim, não necessariamente do valor preciso, mas tinham conhecimento da dimensão de todo o nosso apoio ao longo dos anos. Vai você, Andreasa, começa com você agora, o trechinho da delação do Marcelo Odebrecht. Eu ouvi mal, mas é sobre a Dilma, né? Sim, Dilma o Caixa 2. Isso, exatamente. A Dilma e o Lula, né? Os dois tinham conhecimento do Caixa 2. E todo mundo na estrutura, no caso específico da Petrobras, falaremos sobre isso. Olha, Patrick, não se chega... Se há algo de errado na República, tá? Na presidência da República, com ministros designados para cuidar de funções, é impossível que o presidente da República não saiba. Eu tenho a tese de que ninguém exerce cargo executivo no Brasil, cargo majoritário, que também vale para outras funções, sem ter consciência do que acontece, sem ser, na melhor das hipóteses, complacente com o que acontece. É da natureza da política no Brasil, para o bem e para o mal. Então, você pode até se alegar como incompetente. A Dilma já passou por essa versão. Sou incompetente, desatenta, não prestava atenção nas coisas, tudo se fazia sem que ela soubesse, era a presidenta inocenta, né? Mas isso não se sustenta. Pode ser as duas coisas. E isso eu acredito, especialmente nesse caso. Incompetência e desonestidade. Vera, você. Olha, a Dilma sabia de tudo, há evidências ao longo da história de que ela sabia de tudo, e ela querer vir bancar inimputável agora é mais uma peça teatral que ela encena, sempre mal encenada. Vou pedir licença para o ouvinte para ler aqui duas notas, tá? Trabalhava na Folha, editava o painel em 28 de janeiro de 2008, quando eu publiquei a seguinte nota, cujo título era Partido Petrobras. A reunião de hoje do Conselho de Administração da Petrobras marca o momento de maior politização da estatal nos 5 anos do governo Lula. O PMDB espera ver aprovada a indicação de Jorge Zelada para a diretoria internacional da empresa, mas o senador Delcídio Amaral ainda se movimenta para manter Nestor Cerveró no cargo. Outro duelo se dá em torno das diretorias de exploração e abastecimento. Na primeira, o PT tenta segurar Guilherme Estrela, mas o PMDB adotou Paulo Roberto Costa, o atual diretor de abastecimento, teoricamente vinculado ao PP de José Janene. Todos esses personagens, isso aqui é 2008, tá? Vieram a aparecer na Operação Lava Jato 7 anos depois. Portanto, não dá para dizer que Lula e Dilma não sabiam de nada. Eles sabiam, participaram da montagem, participaram da distribuição do butim e participaram depois do desmonte quando a coisa foi pro brejo, quando a vaca foi pro brejo. E aí outra nota é quando a vaca já estava indo pro brejo, tá? Minha também no painel em 2012. Chiadeira geral e irrestrita, chama a nota. Parlamentares da base aliada se reuniram ontem para discutir a dança das cadeiras promovida pela presidente Dilma Rousseff e pela presidente da Petrobras, Graça Foster, na Petrobras. O PP, que perdeu o diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa, relatou que foi pego de surpresa. Já o PT afirma que Lula havia dado garantias de que o substituto de Renato Duque na diretoria de serviço seria Roberto Gonçalves. O PMDB, que perderá o diretor da área internacional, Jorge Zelada, foi avisado de que poderá indicar um substituto para a vaga, mas já está ciente de que a diretoria será esvaziada. Portanto, todo mundo sabia de tudo o tempo todo, tá, pessoal? E só desmontaram, não foi por amor à Petrobras ou aos cofres, não. Foi porque a casa começou a cair. Eles começaram a brigar entre eles, começaram a disputar o butim entre eles e a coisa começou a ir pro brejo. Só isso. E aí deu no que deu, né, Madureira? Pois é, você vê a Petrobras, uma companhia aberta, uma companhia que tem acionistas majoritários. Muitas pessoas colocam a poupança de uma vida, né, contando com os dividendos, com a valorização das ações da Petrobras. Aliás, uma empresa negociada na Bolsa de Nova York. Aí isso vira um quintal do PT e do PMDB, em que diretorias são disputadas quase no tapa,
e para serem saqueadas, né? Outra operação que eu quero lembrar, que ontem veio à luz, né? Essa operação lesiva à Petrobras, que foi a venda do Grupo Ipiranga para a Braskem, para favorecer o Grupo Odebrecht, lesando a Petrobras, lesando os acionistas da Petrobras. Não é a Petrobras que o PT sempre disse, a nossa Petrobras, que eles se besuntaram tanto de petróleo, né? Qualquer motivo era para se besuntar de petróleo com aqueles macacões cor de abóbora ridículos, né? Impolutos, né? Limpinhos, Maduro, zero bala. Fala, André. Vocês se lembram quando a Dilma ascendeu, inclusive a condição de candidata à presidência da República, um dos maiores escândalos da história, um momento de um lapso de consciência do brasileiro, né? Termos permitido que isso acontecesse, mas quando ela ascendeu a condição de presidenciável, nessa época, né? Antes como ministra das Minas e Energia, depois como ministra-chefe da Casa Civil, vou usar uma palavra que eu tenho gostado de usar aqui, ela se jactava de ser a gerentona, centralizadora, conhecedora, especialista e conhecedora de tudo quanto se tratasse de matéria energética, sobretudo da Petrobras. Presidia todos os conselhos, dominava tudo, era rainha do PowerPoint, o Lula falava, ela sabe tudo, não sei. Então, essa construção toda, até que a casa começasse a cair, se sustentou como uma especialista no assunto, centralizadora, o que pressupõe que soubesse de tudo. Quando a casa começou a cair, ela ficou esquecida. Isso que aconteceu. E você veja que eles estão falando de Passadina, que foi um negócio que a Dilma também disse que não soube, que só foi saber depois e cobrar do Cerveroc, por que aquele negócio tinha sido tão ruim. Mas eles já sabiam em 2010 que o ativo era podre. Pois é. Então, gente, olha, sabe o que está acontecendo com essas delações? Então, a gente já tinha ali um quebra-cabeça montado que faltavam várias peças. As pecinhas estão vindo e se encaixando, né? Exatamente nos seus lugares. É isso que a gente está vendo. Ô, gente, Madu, só um minutinho. A gente ouviu o Marcelo Odebrecht. Vamos ouvir o Emílio Odebrecht. O empresário relatou conversas com o ex-presidente anteriores à eleição de 2002. Ele contou, inclusive, esse trecho que a gente separou, sobre os pedidos de petistas e lembrou de um alerta que ele deu ao ex-presidente Lula. Vamos assistir, depois eu já jogo para vocês. Vai lá, Regi. Esse negócio de 100, de 200 inclui 100, para mim é aquela disputa que ele pediu para mim que eu procurasse falar e que houve até aquela colocação que eu fiz de jacaré e crocodilo, mostrando a ele de que no fundo não estava querendo minimizar, outro estava querendo maximizar. E que era importante eu dar o puxão de orelha no meu pessoal para não minimizar tanto e ele dar o puxão de orelha para não maximizar tanto. Nossa, eu não entendi nada do o jacaré maximiza e o crocodilo minimiza, o contrário. O contrário, né? O crocodilo é maior, né? Uns 5 metros, o jacaré é um pouco menor, né? É o bicho, vou te devorar, crocodilo, só lembrava disso. Tudo saúde, é tudo. Não, e vocês... Peraí, vai lá, Madu. Que riqueza não é garantia de falar bem, né? É tudo crocodilagem, é tudo bandidagem, são sáureos, né? São primos, né? E tanto você cuida do seu povo que eu cuido do meu. O seu povo é muito guloso, o meu povo tem o bolso muito fechado. Isso é conversa de mafioso, isso é conversa de bandido. Tem duas falas que eu gosto mais do Emílio Odebrecht aí. Quando ele fala pro Lula que o pessoal dele tá com a goela muito aberta. E aí eu fiquei em dúvida se ele tava falando de sede ou fome, ou ambos. E quando ele diz, olhem só, que a empresa participou da redação da Carta ao Povo Brasileiro. A tal da carta em que o PT se oferece para ser pró-mercado e para ser um novo PT, já teve o dedo da Odebrecht. Então a gente está falando da construção de um projeto de poder do PT que contou com o financiamento e o apoio da Odebrecht desde o seu nascedouro. Não é que o Lula entrou e aí se aproximou dos empresários. Para entrar, ele já precisou se curvar aos empresários. É disso que se trata. Vera, diga. Oi, Madu. Não, só para pegar aquela imagem que a Vera falou do quebra-cabeça, eu achei muito apropriada, muito legal, mas é só um pouco diferente. A gente ouvia falar, tudo se ouvia falar, as peças estavam todas espalhadas em cima da mesa. Agora que a gente está começando a encaixar uma por uma e está tendo um panorama, né, a visão geral do enigma, do quebra-cabeça, que é pavoroso.
Antes de eu chamar... Você quer falar, Andreasa? Não, eu queria falar sobre a goela aberta, porque talvez seja a imagem mais primorosa que temos agora para corroborar o que eu tenho dito aqui. Havia uma goelinha antes. Sempre houve, né? Desde os anos 80, até o Brizola, né? O santo Brizola de algumas esquerdas aí, estava no esquema do Sambódromo, Odebrecht e tal. Isso não vem de hoje. A goelinha sempre houve. Mas o Emílio deixa evidente que a ascensão do PT ao poder representou uma goela, né? A goela aumentou. Esse aumento, essa goela tem o tamanho exato desse projeto de aparelhamento de tomada do Estado. É isso que precisa ser distinguido agora.